Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Ciência Real. Queria trazer mais um vídeo aqui tratando das questões da economia circular, como que a gente pode transformar rejeitos em materiais que tenham utilidade na indústria, agregar valor aos resíduos industriais e ainda com isso favorecer o meio ambiente, né? Nosso último vídeo teve um caso específico, né, da transformação de rejeitos da indústria do couro. Hoje eu queria trazer um outro caso da indústria em geral, né, da produção de rejeitos industriais que possam ser transformados em um material que a própria indústria usa bastante, que é o carvão ativado. Não sei se todos aqui têm familiaridade com o carvão ativado. Vocês sabem o que é, para que serve um carvão ativado, a diferença de um carvão ativado para um carvão que você usa na sua churrasqueira, por exemplo, né? Então, vou comentar um pouco da teoria envolvida no processo, por que essa seria uma linha de estudo de que pode gerar startups, pode gerar produtos, né, para quem trabalha nessa área. é, Tudo o que hoje está envolvido com a questão do carvão ativado. E num próximo vídeo, né, para não ficar vídeos grandes, eu pretendo trazer então estudos das universidades, novamente, né, como é o objetivo do canal, onde alguns grupos, o nosso inclusive, produziu carvões com alta área específica, né, que é a área da superfície capaz de reter ali, né, num processo que a gente chama de adsorção, né, reter ali na superfície poluentes, né? Então, aqui eu já explico a diferença, né, de um carvão da churrasqueira aí do domingo para um carvão ativado, né, industrial. Um carvão ativado é um carvão que ele é poroso, né? Então, imagina, pra vocês terem uma ideia assim, a grosso modo, imagina um tijolo todo compacto, né? E aquele tijolo vazado, cheio de furos. Então, o tijolo compacto seria esse carvão ativado, o carvão de churrasqueira, né? E o tijolo vazado com aquelas entradas que no carvão são poros, né? Aí são nanométricos, né? Da diâmetro de nanômetros, que ali são retidos os poluentes quando a água contaminada passa pelo carvão, né? Então, por isso ele é usado em tratamentos de efluente, em purificação de água. Por exemplo, a gente usa aqui, né? A gente está nos Estados Unidos aqui e a gente compra esse filtro aqui, ó, no supermercado. Vai no supermercado comum e compra esse filtro, vem esse dispositivo aqui dentro e vem uma jarra, né? Onde você adapta, acopla esse filtro e você pega a água da torneira, passa fica na parte de cima da jarra e ele é filtrado, então entrando por essas passagens aqui nesse filtro, né? E aqui dentro, então, tem o carvão ativado. Vou ver se eu consigo tirar aqui para vocês verem. Então, o carvão ativado é poroso, né? Ele é usado para reter metais, compostos orgânicos, né? E aí tem uma aplicação como esta, por exemplo, você pode usar no seu dia a dia, na sua casa, né? Ou seja, tem mercado para esse tipo de material e também em grandes quantidades, em escalas maiores nas indústrias, né? Para reter gases em chaminés, para tratar efluentes contaminados. Então, está aí uma área bastante interessante também, que tem muitos grupos estudando nas universidades brasileiras. Então, com relação à economia circular, aquilo que eu já tinha falado no outro vídeo, né? O nome já indica, é a questão de voltar, né, como matéria-prima ou reutilizar um resíduo industrial. E aí, para isso, a gente precisa ter uma utilidade, né, um valor agregado a essa transformação, como eu mostrei na tecnologia passada com relação à produção do fertilizante, do resíduo de couro. Ou seja, o fertilizante tem valor agregado, a indústria tem interesse, então você resolve um problema, uma dor da indústria, e ainda resolve um problema ambiental, que é não deixar aquele resíduo lá, né, no ambiente.
E aqui é a mesma coisa, né? Quando você pega a biomassa e consegue fazer o processo de ativação, existem duas formas, a ativação química, a ativação física. Eu dou mais detalhes sobre isso no próximo vídeo, mas você passa um gás, CO2, vapor de água, por exemplo, são os mais usados, e gera esse poro na superfície, né? E gera esse poro ali no sólido. Outra ativação química que você usa, que você tem que impregnar a sua fonte de carbono, né, a sua matéria orgânica residual com esse material. E aí esse material, ao ser aquecido, ele vai promover a formação dos poros, dos canais, que são os lugares ali na superfície responsáveis pela adsorção dos poluentes, dos metais, dos orgânicos, né? Então esses agentes ativantes químicos normalmente são compostos básicos, ácidos, para reagir com carbono. Depois eu vou dar um mecanismo bem simplificado na próxima, quando eu falar do caso específico, né? Nós, inclusive, desenvolvemos uma rota de ativação nova, onde usa menor temperatura, menos reagentes químicos, e a gente fez uma patente disso, uma publicação que está sendo muito citada aí, né? Todo mundo passou a usar essa rota, fazer variações dela depois que nós publicamos. Vou falar disso no próximo vídeo, né? A questão é que a questão ambiental hoje ela é muito mais importante, né? Tem a questão do ESG, que está muito na moda, crédito de carbono que está voltando, né? Quero falar disso também, mas com mais calma, né? Com mais tempo aí nos outros vídeos. Hoje não é só mais produzir, usar e descartar, né? Não é essa forma linear industrial que era adotada, né? Com o crescimento da indústria química que permitiu que as pessoas vivessem mais, que permitiu o aumento populacional, né? Isso trouxe também maior consumo de água, dos insumos hídricos, né? De terra arável. Tudo isso demandou também, gerou mais resíduos e agora a gente precisa passar por um processo mais complexo, né? Que é o que a gente chama de economia circular. Então, não é mais essa questão linear do produzir, usar e descartar, mas sim agora passa pelo processo de transformação química, de transformação física para reaproveitar, para reutilizar, né? Então, até a questão até essa figura aqui de uma publicação de um professor, um conhecido nosso, amigo nosso, professor Gadi Rotenberg, da Universidade de Amsterdã, está com a gente, no parceiro nosso no INCT, e um dia eu ainda vou falar do INCT aqui, que a gente criou, o INCT Nióbio, né? Mais detalhes sobre ele. Hoje, então, a questão de aqueles R's da sustentabilidade da indústria, né, que é reutilizar, reduzir, reciclar, não atende mais, né, às necessidades atuais, esse crescimento populacional, crescimento industrial, né, e agora a coisa ficou um pouco mais complexa, né? Então agora são os 7 R's da sustentabilidade que a gente chama, né? Então é repensar, recusar, reduzir, reparar, reintegrar, reciclar e reutilizar. Reparem como ficou bem mais complexo a questão industrial, né? A questão do tratamento de efluentes. Enfim, eu até comento aqui, né, que está com um alinhamento maior com os preceitos ESG, mas a própria questão ESG, na hora que a gente promove, né, aquelas questões de mudanças energéticas para favorecer o meio ambiente, isso também acaba gerando problemas, né? Como é o caso aqui que está acontecendo na Califórnia, né? A questão foi tão difundida, a questão de painéis solares, que hoje eles não têm como reciclar e não tem nenhum de armazenar quantidade enorme de painéis solares que vão virando resíduo, né? Então, uma solução gera um problema que demanda outra solução, né? Então está aí agora uma demanda para os pesquisadores trabalhar essa questão da reciclagem aí dos painéis solares. Quando a Europa passou a usar menos energia nuclear, menos energia vinda de carbono, né?
o preço da energia nas casas subiu demais, né? Principalmente no Reino Unido, na Alemanha. E esse é um dos pontos que eu estava comentando, que eu comentei nos primeiros vídeos, né? Quando você faz essa transição sem um planejamento, sem a geração de riquezas, acaba sofrendo, acaba pagando a conta os mais pobres, né? Porque o rico não importa se o preço vai subir da energia da casa, ele tem como pagar, né? Mas e as pessoas mais pobres? Acaba afetando mais essas pessoas, né? Então, essa é a questão, né? Existe bastante demanda, só que quando você quer fazer o processo que a gente estava conversando nos outros vídeos, de explorar a tecnologia, de desenvolver tecnologia no seu país, a coisa complica um pouco, né? Na universidade, eu já até mostrei as várias etapas, né? Não é só, a ideia não é mais o clássico, né? Só pensar, ter a ideia, desenvolver a pesquisa e publicar o trabalho, né? Quando você quer empreender, existem complicações, aquelas questões dos TRLs, né? Que a gente precisa fazer scale-ups, buscar outros recursos, é, não só públicos, né? Mas buscar investidor anjo, etc, etc. Então, quando você quer empreender você vai precisar de bastante mais trabalho, né? Você precisa montar um time. Eu comentei também das limitações que quem é funcionário público, né, não pode se envolver, pode se envolver até um certo nível, né, com as questões do, da empresa que ele monta, né? Então você tem que ter um time, tem que ter recursos, né? Tem questões regulatórias. Você transformou o seu resíduo num fertilizante, esse fertilizante atende, ele precisa ser aprovado pelo MAPA, pelos órgãos ambientais. Esse- o fertilizante ainda é um exemplo razoavelmente simples obter o registro, mas em um outro produto, né, novo no mercado. Então, a questão de escalonamento, né, a questão do time do mercado, a área ambiental, né, principalmente o que um carvão faz, né, que é tratamento de água, tratamento de efluente, está aqui, né? O mundo entrou em estado de falência hídrica, alerta a ONU. Então, tá aí uma área boa para se pesquisar, desenvolver materiais, carvão ativado, para tratar efluentes, né? Para remover poluentes da água em geral, né? Então, como eu estava dizendo para os senhores, o carvão ativado, ele é, você consegue praticamente produzir carvão ativado praticamente a partir de qualquer resíduo, né? Orgânico, isso é um processo controlado, né? Você tem que ter conhecimento do que está fazendo, então você faz a pirólise do resíduo, por exemplo, que está contaminando a água, e depois você pode usar o carvão para então tratar essa própria água, né? Então a questão de pirólise ela pode ser feita a partir de resíduos orgânicos, PET, biomassa em geral, né? Desde que você consiga controlar a porosidade, a questão de tratamento térmico, né? A questão energética é um gargalo aí nesse tipo de tecnologia. Enfim, uma vez produzido, é possível aqui gerar esses poros, como eu disse, né? E aí reter aqui, exemplificado em verde aqui, né? Os poluentes ali dentro dos poros. E aí você filtra, ou isso está numa coluna, né? Como no exemplo que eu mostrei aqui do filtro para água, né? Tratamento de água em casa mesmo. Enfim, um carvão ativado, eu vou dar exemplos num próximo vídeo, mas além desse uso, né, aí a oportunidade, né, de você desenvolver uma tecnologia nessa área, além de ter um uso muito importante no tratamento da água, você é capaz também de usar esse carvão, né, que pode ser chamado de biochar também, em outras áreas, né? Então, esse carvão, esse biochar, pode ser usado na agricultura, pode ser usado para liberar nutrientes, né, para as plantas. Então, pode ser usado nesse processo de transformação, né, você evita que esse carbono presente no resíduo vá para o meio ambiente. Então, tem crédito de carbono aí envolvido no processo.
Então, existem aí demandas, existem oportunidades, né? E no próximo vídeo eu vou mostrar como nós temos desenvolvido, trabalhado alguns outros grupos das universidades aí no Brasil, como a gente tem trabalhado essa questão de transformar resíduo em carvão. Tá bom, pessoal? Obrigado aí por assistir e até a próxima. Um abraço.